Depois, no capítulo 5, também trata de algo muito importante, que é a questão da disposição e adorno das igrejas para a celebração da Eucaristia, né? Então, se fala, né, que tem que ser um lugar devidamente adequado para a celebração deste digno mistério, né? Então, por isso, pode-se utilizar a questão da ajuda da arte e formas de expressão artísticas de cada povo e região para favorecer a oração do povo, né? Que as igrejas devem ser dedicadas ou ao menos abençoadas pelos bispos, né? Que na construção da igreja deve-se sempre recorrer à autoridade do bispo e ao conselho para que as construções possam ser de acordo com as orientações litúrgicas. A ornamentação da igreja deve tender-se para a simplicidade mais do que para a ostentação, né? E que a celebração possa, e como tem uma espécie de uma estrutura orgânica e hierárquica, né, dentro da celebração eucarística, né? Então, o edifício sagrado, na sua disposição geral, deve reproduzir, de algum modo, a imagem dessa Assembleia reunida, de modo a proporcionar a conveniente coordenação de todos os seus elementos e a facilitar o desempenho de cada um, né? Então, assim, o lugar destinado aos fiéis e ao coral deve ser de modo a tornar mais fácil a sua participação ativa, né? O lugar do presidente da celebração, do diácono e outros ministros é o presbitério. Então, aí se prepara os assentos para todos, né? Então, vamos lá. A disposição do presbitério para a celebração. Então, o lugar que se destaca é o altar, de onde se proclama a palavra de Deus e se exerce as demais funções. Então, o altar tem que se distinguir da nave da igreja por uma certa elevação ou pela sua estrutura ou ornamento especial. E tem que ter o devido espaço para que a celebração eucarística se desenvolva. Em relação ao altar, né, se fala que a celebração da Eucaristia se faz sobre o altar. Então, e aí, no altar, que é o centro de toda a ação litúrgica, que é o centro de toda a ação litúrgica, deve ser um altar fixo, né? Então é conveniente que haja um altar fixo, e que significa mais clara e permanente Cristo Jesus, pedra viva da igreja, né? E o altar tem que ser construído afastado da parede, de modo que se permita a mobilização, mover-se ao redor do altar, né? E o seu local tem que ser um centro de convivência, para o qual a assembleia de todos se voltem para ali. Segundo um costume e simbolismo tradicional da igreja, deve ser de pedra natural ou de outros materiais, contanto que sejam dignos. Também se tem o costume de se colocar, né, sobre o altar relíquias de santos, mesmo que não sejam mártires, mas é necessário verificar-se a autenticidade dessas relíquias. Quando se constrói uma nova igreja, deve ter-se só um altar para simbolizar que o Cristo é um e que a igreja é uma, né? O altar, para a reverência e para a celebração do memorial do Senhor e ao banquete em que é distribuído o corpo e sangue, o altar deve ser coberto pelo menos com uma toalha de cor branca e deve estar em harmonia com a estrutura do altar. Então deve-se ter também moderação na ornamentação do altar, né? Então, no tempo do advento, ornamente-se o altar com flores, com a moderação que convém à índole desse tempo, de modo a não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Na quaresma, não é permitido adornar o altar com flores, excetuando o quarto domingo da quaresma, solenidades e festas. E esta ornamentação deve ser sempre sóbria, e as flores devem ser postas junto do altar, mas jamais sobre o altar.
Sobre a mesa do altar se coloca somente as coisas necessárias para a celebração da Santa Missa, né? Ou seja, o evangeliário, cálice, patena, âmbulas, corporal, sanguíneo, missal e as velas, né? Os castiçais também, com as velas, se colocam sobre o altar, né? Também se coloca sobre o altar uma cruz com a imagem de Cristo crucificado, que a Assembleia possa ver bem, né? Para recordar o mistério que está sendo celebrado ali, que é o mistério da paixão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, a mesa da palavra ou ambão. Então, tem que ser um lugar digno, por causa da dignidade da palavra de Deus que está para ser anunciada. Então, também tem que ser um altar, um ambão estável, e não simples uma estante móvel, né? E tem que ser posto de tal forma que os leitores possam ser facilmente vistos e ouvidos pelos fiéis. Então, do ambão se proferem as leituras, o salmo, o precônio pascal, pode-se fazer a homilia e as intenções da oração, da oração universal ou oração dos fiéis, né? E também deve ser abençoado, como se prevê no ritual romano. A cadeira da presidência, né? Ou seja, do sacerdote, do sacerdote celebrante outros assentos, né? A cadeira deve significar a sua função de presidente, né? Porque ele preside em nome de Cristo. Então tem que ser uma cadeira um pouco destacada, porém não pode ter um aspecto de trono, né? E aí no presbitério também se dispõem os assentos para os sacerdotes concelebrantes, né? E coloca-se também a cadeira para o diácono junto ao presidente da celebração, né? E para os outros ministros colocam-se cadeiras que os distingam claramente do clero, né? Em relação à disposição da igreja, se fala do lugar dos fiéis, que deve ser preparado com o devido cuidado, de modo a participar devidamente nas celebrações, né? Pode ser bancos, cadeiras, né? Deve-se reprovar o costume de reservar lugares especiais para pessoas privadas, né? Ou seja, porque na Assembleia todos tem que se mostrar que todos ali são iguais, igualmente filhos e filhas de Deus, e não se destacar absolutamente ninguém e ninguém, né? O lugar do coral também se fala aqui que porque eles exercem uma função litúrgica, então um lugarzinho reservado, por exemplo, no ambiente litúrgico que permita que todos os componentes do coral, do serviço de música, participam comodamente da celebração da Santa Missa, né? Os instrumentos musicais legitimamente aprovados podem ser colocados no lugar apropriado, de modo a poderem apoiar o canto, né? No tempo do advento, os instrumentos musicais devem ser utilizados com a moderação que convém a esse tempo, não antecipar a alegria apenas do Natal. No tempo da quaresma, só é permitido o toque do órgão ou outros instrumentos musicais para sustentar o canto, excetuando o quarto domingo da quaresma, que é o domingo letário, né? E as solenidades e festas, né? Depois se fala também do lugar próprio da reserva da Santíssima Eucaristia, né? Então, conforme a arquitetura de cada igreja, o Santíssimo deve ser guardado no sacrário, no lugar de honra da igreja, visivelmente ornamentado e adequado para a oração. Deve ser único, inamovível e feito de material sólido e inviolável, jamais transparente, né? E aí pode ser colocados em dois lugares, ou no presbitério, né, com a forma de localização mais conveniente, sem excluir algum altar antigo que já não se utilize para celebrar, ou numa capela adequada à oração e adoração privada dos fiéis, que esteja unida à igreja e visível aos fiéis cristãos. Segundo costume, deve sempre ter uma lâmpada acesa junto ao sacrário, para que se indique a presença de Cristo ressuscitado ali, né?
Em relação às imagens sagradas, né, ou seja, pela liturgia a igreja já participa da liturgia celeste, né? Então por isso as imagens relembram justamente aqueles que já estão na glória do céu. Então podem ser expostas na igreja para a veneração dos fiéis as imagens do Senhor, da Bem-aventurada Virgem Maria e dos santos, e devem estar dispostas não de forma exagerada, de modo que não distraem os fiéis na celebração. Não se pode ter imagens repetidas dos santos, né? E em geral devem ajudar o povo a rezar, né? Então a beleza e a dignidade das imagens deve atender à piedade da comunidade e à piedade dos fiéis.